Olá, princesos e princesas, tudo bom com vocês? Então, aqui é o vídeo que Gilmaro pediu pra a gente fazer, né, sobre alguém da comunidade LGBT ou que mais, ou um químico, para o Dia Nacional do Químico, e o meu grupo, que é composto por eu, Riquelme Bezerra, quem fala, voz fala, Alisson Miguel Farias Torres, Gabriele, Trajano, a gente conhece ela por Trajano mesmo. E Expedito, Espeto, vocês conhecem, eu acho. Então, é o nosso grupo, espero que não tenha esquecido ninguém. A gente vai falar sobre um químico muito famoso, Lavoisier. E eu espero que vocês gostem, né? Vai começar agora. O químico em questão é muito gente boa, desde criança eu bato papo com ele. Ele curtiu umas paradas tipo de transformar os bagulho, mas é isso aí. Bom vídeo. Lavoisier entrou na vida acadêmica após completar seus estudos de Direito e Ciências Naturais. Ele nasceu em 26 de agosto de 1743, em Paris, na França, e mostrou interesse pela ciência desde cedo. Lavoisier estudou no prestigioso Colégio des Quatre Nations, em Paris, onde recebeu uma educação abrangente em matemática, literatura, filosofia e ciências naturais. Após concluir seus estudos no colégio, ele ingressou na Faculdade de Direito em 1761 e se formou em Direito em 1764, obtendo seu diploma de advogado. No entanto, apesar de ser formado em Direito, o verdadeiro interesse de Lavoisier era a Química. Durante seus estudos de Direito, ele dedicou seu tempo livre à pesquisa científica e ao estudo da Química. Se formou membro da Academia das Ciências da França em 1768, quando tinha apenas 25 anos de idade, e começou a publicar artigos científicos sobre uma variedade de tópicos químicos. Foi aí que Lavoisier se casou com Mary Anne Pierrette Paulze, também conhecida como Madame Lavoisier. O casamento ocorreu em 1771, quando Lavoisier tinha 28 anos de idade e Mary Anne tinha apenas 13 anos de idade. Na época, casamentos entre pessoas de idades diferentes eram relativamente comuns na sociedade francesa. Mary Anne foi uma parceira dedicada a Lavoisier e desempenhou um papel significativo em seu trabalho científico, auxiliando em seus experimentos e traduzindo muitos textos científicos de inglês para o francês. Ficaram juntos até sua morte, em 8 de maio de 1794, quando foi preso e guilhotinado, principalmente devido ao seu envolvimento como coletor de impostos e membro de Ferme Generale. As descobertas de Lavoisier foram essenciais para o desenvolvimento da química moderna. Ele é frequentemente chamado de o pai da química moderna, devido às suas contribuições revolucionárias para o campo. Dentre as principais descobertas estão a decomposição da água. Lavoisier investigou a composição da água e realizou experimentos no quais ele aqueceu um recipiente fechado. Observou que o vapor de água formado era composto por oxigênio e hidrogênio. Foi assim que ele identificou os elementos constituintes da água. A combustão e oxigênio. Lavoisier foi o primeiro a dar uma descrição detalhada sobre a natureza da combustão. Ele observou a queima de substâncias, envolve a combinação com um gás oxigênio, ao contrário da antiga teoria do flogístico. Esse trabalho ajudou a desmistificar o conceito do flogístico, contribuindo para o avanço da química. O estudo sobre a respiração. Lavoisier investigou os processos de respiração em animais e concluiu que a quebra de alimentos no corpo humano ocorre por meio das reações químicas. Ele propôs que a respiração envolve a oxidação de compostos orgânicos, liberando dióxido de carbono e água. A identificação dos elementos químicos. Lavoisier contribuiu para a identificação de vários elementos químicos. Ele isolou o fósforo pela primeira vez e cunhou o termo azoto, nitrogênio. Além disso, ele investigou o enxofre, o mercúrio e o cádmio.
entre outros elementos, e realizou experimentos para estabelecer suas propriedades químicas. E essas foram apenas algumas das suas grandes descobertas. Tá, ok. Agora que a gente viu as descobertas em relação às ideias que predominavam na ciência do século XVIII, vamos ver suas principais contribuições para os campos de estudo da química em geral. Bom, uma das principais contribuições de Lavoisier foi a famosa Lei da Conservação das Massas. Lavoisier realizou experimentos para entender as reações químicas e, a partir delas, formulou a Lei da Conservação das Massas. Essa lei estabelece que a massa total dos reagentes em uma reação química é igual à massa total dos produtos obtidos. Suponhamos então que eu vou fazer uma reação de combustão do metano, que é o CH4, no oxigênio, que é o O2, para formar dióxido de carbono e água. Bom, se tivermos, por exemplo, 10 gramas de metano e 32 gramas de oxigênio, antes da reação acontecer, eu terei 42 gramas de reagentes, já que são 32 mais 10. E, após a reação, a massa total dos produtos, que no caso são o CO2 e o H2O, também será 42 gramas, garantindo assim a lei da conservação da massa. Diversas outras contribuições que Lavoisier fez, ele também criou uma tabela periódica, composta por metais, não metais, gases e terras, que na época era a nomenclatura para elementos de terras raras. Essa tabela que ele criou também serviu de base para o desenvolvimento da tabela periódica que a gente tem atualmente, Concluindo, o fato é que Lavoisier contribuiu de forma esplêndida para o desenvolvimento da química em si. As suas contribuições tangem o desenvolvimento de experimentos que repercutem até mesmo nos dias atuais. Bem, então, para fechar com chave de ouro, chegou minha vez e tanto para encerramento como para conteúdo, isso aqui vai ser a parte final. Essa parte vai falar sobre suas obras, o que ele revolucionou aqui até hoje, Lavoisier trouxe para a nossa sociedade que está em uso. E como já meus colegas já falaram todos os feitos e tal, vou falar dos livros que hoje são que a sociedade se baseia, dos seus ensinamentos, da sua metodologia que ele passou para todos os químicos atuais, que são esses 4 livros principais, que é o Traité élémentaire de la chimie, Méthode de nomenclature chimique, Réflexions sur les logistique e Mémoires de la chimie, que são 4 livros que ele retrata bem todos os ensinamentos passados e que a sociedade hoje em dia utiliza para se basear na nomenclatura que usamos até hoje. Obrigado. Aí, bom prefeito.